Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o BTCI11, o FII de CRI da BTG Pactual. A gente vai começar pela parte de trás aqui do relatório, que aqui tem a caracterização do fundo, né? Depois a gente volta no início. Então o fundo ele é bem antigo, ele foi iniciado aqui em 2008, em maio de 2008, então ele tem aí 15 anos de história. Então ele tem bastante história, foi o primeiro ou um dos primeiros fundos imobiliários aí de papel, né? E hoje ele tem um perfil de risco high grade, né? Então ele já foi mais focado na parte ali de pulverizado, principalmente residencial, e hoje em dia ele está com um perfil mais high grade. É gerido pela BTG Pactual. A taxa de administração dele é menor do que 1%, né, que é mais ou menos uma média que a gente tem no mercado, é de 0,95 sobre o patrimônio líquido do fundo. Não tem taxa de performance, né? Então o fundo ele acaba ficando com todo o resultado. E foram feitas 11 emissões ao longo do tempo aí pelo fundo. E a gente vai ver, como ele é um fundo bem antigo, dá para a gente ver, né, fazer uma comparação entre o fundo, né, e outros benchmarks, né? Eu fiz aí, preparei uma apresentação para vocês perceberem, ao longo de muitos anos, né, passando por várias, tanto crises, né, quanto momentos de normalidade do mercado, como que se comporta um fundo de CRI. Então hoje o valor patrimonial da cota está em R$ 10,09. Cota de mercado aqui, né, quando foi feito o relatório, estava 9,84, mas ela está um pouco mais baixa hoje em dia. O fechamento aqui na sexta-feira foi 9,66. Então, a gente vai utilizar esse valor, 9,66, para a tabela de sensibilidade do fundo. Aí o dividend yield aqui do mercado, 13% ao ano, né, nesse valor aqui, 9,84. Então, a 9,66 vai sair um pouco acima de 13% ao ano, que dá aí mais de 124% do CDI líquido, né, equivalente tributável, né, depois da tributação. E a gente vai ver rapidamente uma coisa que o gestor falou. O IPCA de setembro registrou aceleração em relação a agosto, atingindo 0,26% ao mês, acumulando aí 5,2% ao ano nos últimos 12 meses. Então, o IPCA está em torno de 5% ao ano. Então, se você tem um IPCA mais 7 ou IPCA mais 8, no caso aqui do fundo, você vai ter em torno aí de 13%, 14% ao ano, né? Então, o IPCA sendo 5%, você soma aí com 7, 8, vai dar 13, né? Nessa faixa de 12 e pouco, 13. E a taxa, ele fala aqui que a taxa esperada para encerrar 2023 é 11,75. Então a gente vai ter ainda redução, né, da taxa Selic. É o esperado pelo mercado, né? É um futuro, lógico, mas a gente espera que haja redução. Em torno aí, 2023 terminar em torno de 11,75% ao ano. E isso influencia a precificação aí dos ativos de uma forma geral. Então, com relação ao BTCI, observamos uma queda pontual no resultado do mês relacionada à desaceleração da inflação. Então, teve uma desaceleração da inflação. O fundo ele é majoritariamente indexado à inflação, então ele tem uma queda também do resultado quando você tem uma diminuição da inflação. Aí tem o resultado, né, da demonstração financeira do fundo. É sempre importante dar uma olhadinha na DRE do fundo. E aqui eu gosto de olhar o período de 12 meses. A gente olha mês a mês, né, os resultados aqui que ele vai apresentando mês a mês, a gente vê que tem resultado mais forte. Em agosto o resultado foi mais fraco no total de receita dele. Maio, abril foi mais forte. E total aqui do ano, 127 milhões. O total de despesas está em 10 milhões, ou seja, é 10% abaixo, né, do valor das receitas. Isso é um bom indicativo, né, é uma taxa mais barata, né, mais baixa com relação às receitas que o fundo ofere. E a gente vê, né, essa questão que é lucro distribuído em relação ao CDI. Então, comparando com o CDI, 148, 120 o CDI, 120, 117, 109, 124, 124, então ele distribui um prêmio com relação ao CDI. E a gente vai ver que isso aí influencia, né, ao longo do tempo, você todos os meses distribuindo acima do CDI, vai ter uma influência na comparação, né, no longo prazo, você comparando o fundo com o CDI também.
E aí a gente vê aqui a rentabilidade do fundo, né? Então, esse aqui é o primeiro gráfico que a gente vai ver, que ele foi disponibilizado já pela gestão do fundo. Ó, desde a criação, o fundo tem superado os principais benchmarks com robustez. E é verdade, alcançando um retorno de 320 contra 183% do CDI no período. Então, aqui, ó, o retorno do fundo é 320 de 2011 aqui até 2023. O fundo é mais antigo? O fundo é de 2008. Só que o IFIX ele começou só aqui, ó, né? Só em 2011. Então, de 2011 a 2023, o fundo deu 320% contra 223 aqui do CDI. E o IFIX, aliás, contra 223 do IFIX, tá? Então, 320 do fundo, 223 do IFIX, 183% aqui do CDI. E aqui o IPCA deu 114. Né? Então, quem investiu no período aqui, ó, se você ficou investido só em CDI, nesse período aqui, né, de 2011 a 2023, 12 anos, você ganhou 70%. Acima da inflação. Então, foi 70% real acima da inflação, que é uma taxa muito boa já, né? Por isso que o CDI é bom. Se você investiu no IFIX, você bateu o CDI. Né? Ao longo de todo o período, deu 223 a 183, deu 40% a mais, né? 40 pontos a mais aí. E com relação ao BTCI, né, o BTCI deu 320. Né? Então, a rentabilidade bem superior tanto ao IFIX quanto ao CDI. Aqui a quantidade de cotistas, portfólio do fundo, indexador, a maioria aqui, a IPCA, então a taxa média do fundo hoje, IPCA mais 7,2, 68% da carteira, e CDI mais 3,2 e outros 29% da carteira. Então, por isso que ele bate, ó, tanto o CDI, ele tem CDI mais 3. Né? Se o CDI hoje está 12, 12 mais 3 dá 15. E IPCA mais 7. Né? IPCA mais 7 também, eu fiz um vídeo no canal falando sobre IPCA mais 6 e essa métrica. Então, quando você tem IPCA mais 7 tira 0,9 ali de taxa de administração, vai dar IPCA mais 6 em qualquer coisa, né? Que é uma taxa muito boa para você carregar ao longo do prazo. Então, o setor, principalmente aqui, ó, logístico, shoppings e residencial. O residencial hoje está em torno de 19%. Você pega os relatórios bem antigos, né? Ele tinha uma concentração maior na parte residencial. E hoje, a maioria, né, da localização dos contratos aqui, né? Principalmente a parte logística, shoppings, residencial, é na região sudeste, que é a região mais importante, né? Que tem a maior quantidade de ativos imobiliários também que estão dentro de FIIs. Pega a lista de ativos aqui do fundo, a gente vê aqui que o percentual do PL, a maior concentração aqui é de 6,7%. Aí os outros ativos é disso aí para baixo. Então é um fundo aí que já está bem diversificado também. E aqui a rentabilidade equivalente. O que é a rentabilidade equivalente? A gente vai ver através da sensibilidade do fundo. Então, o dividend yield, ele fala que é calculado considerado o rendimento distribuído no mês. Então, você pega o rendimento distribuído, analisa ele e depois pega o valor da cota no mercado secundário. Aí as rentabilidades aqui, essa aqui é uma parte importante para entender. Ó. As rentabilidades IPCA+, e CDI+, que são as duas, são construídas a partir da média ponderada da taxa de marcação dos títulos. Então você tem todos os títulos do fundo, né? A gente viu a quantidade de títulos que o fundo aqui tem. Então olha aqui a quantidade de títulos que ele tem aqui. Isso aqui tudinho. Você pega essas taxas de emissão aqui ó, e pondera ela. Então qual é o percentual que ele tem? 6,7 vezes essa taxa aqui, vezes 9,35. 4,6, essa taxa de 4. Aí você faz essa ponderada aqui, né, essa média ponderada, e aí você vai ter a média ponderada da taxa de marcação dos títulos. Teve isso aí em cima da cota patrimonial. Né? Quando você tem um valor de mercado abaixo da cota patrimonial, aí você tem uma outra marcação que é em cima do preço que esses títulos estão sendo comercializados. Então, como a gente viu aqui, está 9,66, né, o preço do BTCI. Então, a taxa dele é mais próxima a essa aqui, 9,64. Então, o dividend yield dele anual 13,32, o IPCA mais 9,55, né, comprando esse preço, e o CDI mais 2,67. Então, ele está com uma taxa de marcação a mercado aqui bem interessante com relação a isso. Coloquei aqui também ele no comparador de ativos, né? Então, eu fiz outras comparações aqui. Ali atrás a gente viu a comparação dele, né, com o IFIX e com o CDI. E aqui eu coloquei, desde o período maior aqui, tá vendo? Desde 2010. Eu coloquei aqui o BTCI, o CDI, o IBOV e a poupança. Por que eu não coloquei o IFIX? Porque senão o histórico ia puxar só de 2011, 2012 aqui para frente. Né? E aqui eu consegui puxar aqui de 2010, né? Então deu 13 anos aqui de histórico. Nesses 13 anos de histórico, o que aconteceu aqui? Ó, a cota do BTCI, né? Acima aqui do período ao longo do tempo. Quando chegou aqui ó, em 2000,
2000 qualquer coisa aqui, 2016, teve um momento de crise, então o CDI subiu mais rápido, a cota encostou aqui. Em 2020, ó, momento de crise, ó, a cota bateu aqui de novo, aqui, encostando aqui na Selic, depois ele foi distanciando, né? E aqui, no finalmente, aqui, como é que ficou? O BTCI, 332%, CDI 221, então ele ficou bem acima, 50% acima do CDI, né, levando esse período todo, né, de 13 anos em consideração. Eu coloquei aqui poupança, né, para a gente ver a comparação da poupança com o CDI. Então, quem investe em poupança, você pede média ali acima de 100%, né, levando em consideração 13 anos. Né? Então, não faz sentido você deixar dinheiro em poupança se você pode investir no Tesouro Selic, né, um CDI. Né? Investir no CDI, poupança, a rentabilidade dela é bem menor. E durante esse período todo, a gente vê que o Ibovespa ele ficou atrás. Né? Então, foi o índice que ficou mais para trás. Agora a gente vê que é um índice muito mais volátil. Né? Então, você pega aqui, ó, em 2016, o retorno do BTCI foi de 72% e do Ibov foi menos 43%. Né? Só que se você compra as ações do Ibov aqui, ó, na baixa, né, você puxa ele de 2016 até 2019, ela saiu de menos 43%, saiu aqui para 67%. Então, ele foi mais de 100% de aumento aqui no período de 2016 até 2019, antes de 2020. Então, esses ativos que são muito voláteis, né, você consegue aproveitar essa volatilidade para ter um ganho maior. Então, é o caso aqui, tanto do fundo imobiliário, que tem uma volatilidade, quanto as ações do Ibovespa aqui, que também tem uma volatilidade maior ainda, né? E o CDI, né, reinando aqui, ó, também é um bom investimento aqui ao longo do prazo, 221% aqui no período, né? A gente vê que ele ficou bem acima da poupança e da inflação também. Então, esse tipo de vídeo é interessante para você ver ao longo de muito tempo como se comporta, né, um ativo que é indexado ao IPCA+, que tem uma taxa acima do IPCA mais 6, no caso aqui IPCA mais 7 e pouco, né, é a média da carteira dele. Você desconta a taxa de administração, ele vai dar IPCA mais 6 e pouquinho. E também o CDI mais 2, mais 3, tirando ali o 0,9, 1% de taxa de administração, vai ficar o CDI mais 2, mais 1, né. Ao longo do tempo, como essa taxa é maior do que o CDI, é maior, né, do que o Tesouro IPCA mais 6, ele vai performar melhor do que esses ativos. Lógico que você tem a marcação a mercado, né, em determinados períodos. E aí, o título ele cai, o preço dele cai e o retorno total não fica interessante. Eu até gravei um vídeo aqui falando sobre o retorno total. Mas no longuíssimo prazo, quando você tem a normalização disso tudo, o carrego que você tem, ou seja, os ativos que tem na carteira, eles performando IPCA mais 7, IPCA mais 8, e também no CDI mais 2, CDI mais 3, principalmente quando você compra eles em momento de baixa, abaixo do valor patrimonial, você tem uma rentabilidade muito interessante no longo prazo, que faz uma diferença muito grande. Se a gente pegou um período de 13 anos, né, você pegar um período de 30, 40, 50 anos, essa diferença vai ser muito maior. Né, que o tempo, como ele é o fator exponencial, ele vai multiplicar essa diferença em cima de outros ativos, né, que tem um potencial menor de retorno, né, como o CDI, como outros ativos, né, como um título da NTNB, por exemplo. Né. Então, para vocês entenderem, né, que a ocasião, né, algumas ocasiões, elas são desfavoráveis para fundo por conta da precificação da cota, mas o retorno dos ativos que estão dentro desse fundo que é o mais importante. Né? Quando você entende isso, você consegue compor uma carteira e ter uma rentabilidade bastante interessante aí, né, no longo prazo. É isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, faz um comentário aqui embaixo, encaminha para um amigo que você acha que pode se interessar nesse conteúdo. Temos aqui embaixo também os links para os nossos relatórios de fundo imobiliário, relatório de FIP e FINFRA, também para a nossa comunidade no YouTube, né, que a gente está iniciando aí agora, tá bom? Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje e até o nosso próximo